Um pouquinho mais de 4 meses. 4 meses e alguns dias. É o tempo daqui até o momento em que você vai parar na frente de uma urna eletrônica para digitar os números de seus candidatos a deputado, senador, governador e presidente. E daqui até lá, a gente tem uma campanha eleitoral inteira pela frente, com propaganda de rádio e TV, com ação nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem. Comícios, discursos, promessas e muita tensão também. É um tempo durante o qual muita água pode passar debaixo da ponte. Mas qual é o quadro hoje? Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 26 de maio de 2022. Dia em que o Instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa sobre a corrida presidencial. O levantamento foi feito na quarta e nesta quinta-feira. Foram entrevistados 2.556 eleitores em todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O resultado é o seguinte: Lula, do PT, 48%. Bolsonaro, do PL, 27%. Ciro Gomes, do PDT, 7%. Simone Tebet, do MDB, 2%. André Janones, do Avante, 2%. Pablo Marçal, do PROS, 1%. Vera Lúcia, do PSTU, 1%. Brancos, nulos ou nenhum, 7%. Não sabe, 4%. A gente tem aí uma diferença de 21 pontos percentuais entre o ex-presidente Lula, primeiro colocado, e o presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato à reeleição, que está em segundo lugar. É um quadro que aproxima o petista de uma vitória ainda no primeiro turno. Pontuaram nessa pesquisa 7 pré-candidatos, mas a disputa presidencial, por hora, tem mais nomes. Então, nessa lista de quem não chegou nem a 1%, o Luciano Bivar, do União Brasil, o Felipe Dávila, do Partido Novo, o Emael, o Democrata Cristão, a Sofia Manzano, do PCB, e o Leonardo Péricles, da UP. Vamos só resgatar o que aconteceu logo antes dessa pesquisa ser feita. Líder na corrida presidencial até aqui, o Lula se casou com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, numa cerimônia fechada em São Paulo, mas com divulgação de vídeos e imagens para reforçar o slogan "O amor vai vencer o ódio", que é uma das frases usadas pela pré-campanha petista. É uma frase, inclusive, que faz referência à primeira campanha vitoriosa do Lula lá de 2002, 20 anos atrás, quando o petista dizia que a esperança ia vencer o medo. O ex-presidente aposta bastante na ideia de resgate de um passado no qual governou o Brasil, ali de 2003 a 2010. Fala bastante que vai devolver o Brasil àquele tempo e critica de forma recorrente a política econômica do atual governo, comandada pelo ministro Paulo Guedes. As críticas às privatizações estão nessa agenda, num momento em que Bolsonaro está prestes a vender a Eletrobras, estatal de energia. O povo cansou de mentira. E a privatização não resolve o problema. O que resolve o problema é desenvolvimento econômico, é crescimento econômico, é geração de emprego, é melhorar o salário mínimo, é melhorar a vida do povo trabalhador, é cuidar da educação, é investir mais na educação, investir mais no nosso jovem, criar mais oportunidade de emprego. É isso que nós queremos, é isso que o povo deseja. O povo não quer pegar osso em açougue e não quer correr atrás de caminhão para pegar carcaça de frango. O povo quer comer coxa de frango, peito de frango. O povo quer comer carne, costela, alcatra, quer comer picanha. É isso que o povo quer. Investir mais, dar condição para que o brasileiro coma picanha. Tem muito dessa imagem da picanha, aliás, na pré-campanha do Lula. A questão é que, até o momento, o petista não entrou muito em detalhes sobre o seu plano econômico, um plano que leve em conta a realidade atual, que é bem diferente da realidade de quando ele governou o país lá atrás. Na entrevista que deu para a edição de maio da revista Time, o Lula chegou a dizer que não discutiria política econômica antes de ganhar as eleições.
Aí o ex-presidente afirmou que, em vez de perguntar o que ele vai fazer se for eleito, tem que ver o que ele já fez quando era presidente. A gente sabe que o Lula é contra as privatizações, que já disse que pode mexer na reforma trabalhista aprovada no governo do ex-presidente Michel Temer e que ele pretende acabar com o teto de gastos, mas prometendo não endividar o país demais. A fórmula apresentada por Lula para acabar com esse teto é gastar mais a partir do crescimento econômico. Num momento de crise, com inflação crescente, insegurança alimentar se alastrando e desemprego ainda em índices altos, a agenda econômica é apontada por analistas políticos como central nessa campanha. Daí o interesse sobre o que o Lula tem a apresentar nessa área, para além do que ele já vem falando. Esse também é um ponto fraco da campanha petista, porque o Brasil entrou em uma de suas recessões mais profundas lá no fim de 2014, no governo Dilma Rousseff, também petista e sucessora do Lula. Uma crise causada, inclusive, por erros na condução da política econômica, algo que o próprio PT admite ter cometido. Vamos passar agora para o pré-candidato à reeleição. Os apoiadores do Bolsonaro ficaram empolgados com a recente visita do bilionário Elon Musk ao Brasil. O dono da Tesla veio anunciar parcerias e posou para fotos do lado do presidente. O Elon Musk foi chamado até de mito da liberdade, agora que anunciou a compra do Twitter e prometeu reduzir a moderação de conteúdo na rede social. Mas a despeito desse agito da base eleitoral, o Bolsonaro, com o governo na mão, está preocupado mesmo com a crise dos combustíveis. Está toda hora demitindo o presidente da Petrobras, está tentando de algum jeito aplacar a série de aumentos de gasolina e diesel que pressionam a inflação. O presidente também está tendo que lidar com a questão do aumento de salários de servidores federais em ano eleitoral. Já teve promessa aí por todo lado, mas ainda não tem um martelo batido. Um dos nós que o Bolsonaro tenta desatar se refere aos policiais federais e policiais rodoviários federais. Ele prometeu aumento para essas categorias em ano eleitoral, mas não conseguiu cumprir. Nessa quinta, para tentar aliviar essa tensão, ele publicou no Diário Oficial a autorização de abertura de 1.250 vagas para a formação de novos agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Fez até um vídeo ao lado do ministro da Justiça, Anderson Torres. Estou aqui com o ministro da Justiça, o Anderson. Acabei de assinar 2 decretos que autorizam, então, por parte da PF e da PRF, iniciar o curso de formação para 625 policiais rodoviários federais e 625 policiais federais. Eu sempre digo que o trabalho deles é excepcional para o Brasil e merece um reconhecimento por tudo isso. É no combate ao crime, aos ilícitos, ao tráfico de drogas, apreensão de descaminhos. Então, um trabalho fantástico. Eles são lucrativos para o Brasil. O reconhecimento é uma coisa importante e a gente espera, no momento certo, poder garantir materialmente até o reconhecimento aos policiais federais e aos policiais rodoviários federais. Você ouviu aí no áudio que o Bolsonaro chega até a sugerir esse aumento, mas não garante. A Polícia Federal integra aí parte da base de apoio do Bolsonaro, uma base de apoio armada que, ao lado de militares e das forças policiais nos estados, trazem um clima de tensão para a disputa eleitoral deste ano. Isso porque, é preciso sempre destacar, a gente não está lidando com uma disputa presidencial normal. Essa é uma eleição que ocorre sob ameaças abertas do presidente da República, ameaças de não aceitar o resultado das urnas caso saia derrotado. O argumento é importado dos Estados Unidos, importado do colega de Bolsonaro, o ex-presidente americano Donald Trump, que perdeu a eleição em 2020 e disse sem prova nenhuma que o resultado tinha sido fraudado. Bom, por lá, esse clima todo acabou na invasão do Capitólio, a sede do Congresso americano, com 5 pessoas mortas. Aqui no Brasil, o Bolsonaro investe contra as urnas eletrônicas, diz para a população se armar para garantir a liberdade. Ao falar, por exemplo, com PMs em São Paulo agora, no meio de maio, o presidente exortou as Forças Armadas e as polícias militares a reagir ao que ele chama de marginais que atuam em gabinetes com ar-condicionado. Você que ouviu Durma com frequência sabe que essa é uma estratégia do presidente. Atacar o Supremo, atacar o Tribunal Superior Eleitoral, criar um clima constante de ameaça de ruptura.
É uma estratégia que faz analistas políticos falarem abertamente em tentativa de golpe no Brasil. Nesta quarta mesmo, o Bolsonaro disse que considera o ministro Alexandre de Moraes do Supremo totalmente parcial. O Moraes, que assume agora em agosto o comando do TSE e vai estar na presidência do Tribunal Eleitoral quando os votos forem computados. No meio de toda essa tensão está desenhado um quadro eleitoral muito claro em que existem dois favoritos. Lula, ex-presidente, fundador do PT, de um lado, e Bolsonaro, presidente, filiado ao PL, do outro. O segundo pelotão da disputa presidencial de 2022 está longe dos primeiros colocados. É um pelotão que pena para chegar a 2 dígitos de intenção de voto. Nesse campo está o Ciro Gomes, pré-candidato do PDT, que disputa o Palácio do Planalto pela 4ª vez. O Ciro vem recebendo uma pressão de lulistas que trabalham com a seguinte lógica: se o pré-candidato do PDT desistir, fica mais provável que o Lula vença no primeiro turno. Os votos do Ciro, majoritariamente de um eleitor de centro-esquerda, migrariam para o petista e tudo estaria resolvido. Como no primeiro turno as urnas computam voto também de governador, senador e deputados, para o Bolsonaro ia ficar mais difícil tentar melar a votação. O Ciro luta contra essa lógica. Diz que se o Lula ganhar no primeiro turno vai ser por muito pouco e que esse pouco pode dar motivo para o Bolsonaro falar em fraude, muito mais do que num cenário de segundo turno, com uma derrota mais larga. O pré-candidato do PDT chegou a fazer um debate dias atrás com o humorista Gregório do Vivier, que apresenta o programa Greg News no canal HBO, e tinha defendido uma migração dos ciristas para o Lula. Ouça o Ciro num vídeo que ele postou recentemente. Eu quero repetir aqui em alto e bom som que eu vou até o fim com a minha candidatura e que vou vencer no segundo turno. Olha aqui nos meus lábios, eu não desisto. Se os que pregam o contrário tivessem inteligência política, um pouquinho, e um mínimo de amor pelo Brasil, eles saberiam que o risco maior para Lula e para a nação brasileira não está na permanência da minha candidatura, mas justo o oposto, na sua retirada, que é simplesmente, ouçam, impossível. Sem a minha candidatura, a tal polarização odienta aumentaria muito, porque a resiliência do genocida é muito menos ilógica do que aparenta e está fortemente ancorada, presta atenção, no antipetismo. Só isso explica por que um presidente que não governa, que não consegue controlar a inflação, o desemprego, a corrupção, a fome, a miséria, a destruição da Amazônia, a pandemia trágica, permanece dramaticamente competitivo. O antipetismo citado pelo Ciro, aliás, é explorado bastante por ele mesmo. O pré-candidato do PDT ataca com frequência o Lula em busca de algum crescimento nas pesquisas. Enquanto segue nessa toada, o Ciro vem tendo suas declarações contra o Lula usadas pelas redes bolsonaristas. Para fechar esse segundo pelotão, a gente tem a chamada Terceira Via, um grupo de partidos mais alinhados à centro-direita que reúne aí o MDB, o PSDB e o Cidadania. Na segunda-feira, o tucano João Dória, ex-governador paulista que sonhava com o Palácio do Planalto, desistiu da pré-candidatura. Ele não tinha apoio nem dentro do seu próprio PSDB. Dessa terceira via, vários outros nomes já tinham desistido de disputar a presidência da República em 2022. Então aí nessa lista o apresentador Luciano Huck, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, entre outros. Quem sobrou no páreo é a senadora Simone Tebet, que é a novidade da semana na corrida ao Planalto. A Tebet é do MDB, um partido que não tem tradição de lançar candidato à presidência e, quando lança, nunca é muito para valer. É um partido que vai bem de vice. Teve o José Sarney, que era vice e virou presidente com a morte do Tancredo Neves, e teve o Michel Temer, que era vice e virou presidente com o impeachment da Dilma. Uma parte do MDB aposta na Tebet não necessariamente para ganhar essa eleição, mas para pelo menos criar aí uma nova liderança nacional, uma liderança feminina. O presidente nacional do partido, o deputado Baleia Rossi, é um dos entusiastas da pré-candidatura da senadora. É a ele que a Tebet se dirige neste áudio, num discurso feito logo depois da desistência do João Dória. São mais de 50 anos de luta. Quando o Brasil precisou do MDB, o MDB gritou, presente. Há 35 anos eu estou nessa luta com o MDB. Há 35 anos eu sigo passos de homens públicos como Vossa Excelência. Ulisses, Tancredo, Teotônio, Covas, Itamar, tantos homens públicos que fizeram a história do Brasil. Mas eu estava presente. Eu estava presente nas diretas já
Eu estava presente nos movimentos da Constituinte, quando Ulisses ergueu a Constituição Cidadã. Eu estava presente como cara pintada. Mas este é um novo momento. É um momento que, de novo, o Brasil clama e chama pelo centro democrático. E a esse clamor, o MDB também grita, presente. Filha do Rames Tebet, político de Mato Grosso do Sul, que foi presidente do Senado e chegou a ser ministro do Fernando Henrique Cardoso, a Simone Tebet ficou nacionalmente conhecida na CPI da Covid. Fez discursos fortes durante a comissão, um deles inclusive citando a sua trajetória no MDB, como esse agora que a gente ouviu. Mas tem um detalhe aí, a pré-candidata sempre lista figuras e momentos históricos do MDB, mas o Michel Temer e o impeachment de Dilma, pelo qual ela votou a favor, quase nunca aparecem. A Tebet deve receber um apoio de um establishment que costumava apoiar os candidatos do PSDB nos 20 anos em que o partido polarizou a disputa nacional com o PT, antes que o Bolsonaro amealhasse os votos da direita brasileira. É uma elite econômica e intelectual que, segundo publicou nesta quarta-feira o jornal Folha de São Paulo, prepara um movimento de apoio à pré-candidatura da senadora. Na terça-feira, o jornal O Estado de São Paulo já tinha revelado a existência de um abaixo-assinado de empresários e economistas a favor da Simone Tebet. O problema para a senadora de Mato Grosso do Sul é que nem todo o MDB está com ela. Alas do partido, especialmente no Nordeste, devem apoiar o Lula. Um dos grandes desafios da pré-candidata agora, portanto, é manter o seu nome na disputa. Para isso, ela precisa também agregar para valer os apoios dos outros partidos da chamada terceira via, especialmente o PSDB. Ou seja, a gente tem aí um quadro, mas ele sequer está definido para valer. Por isso, vale a gente resgatar aqui algumas datas centrais das eleições de 2022. Vamos lá? Vai respondendo aí, Letícia. Quando, afinal, a gente vai saber exatamente quem vão ser os candidatos à presidência da República neste ano? Essa escolha acontece nas convenções partidárias, que tem que ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto. Aí a gente vai saber mesmo se todos esses nomes que a gente citou no programa vão aparecer lá na urna. Quando começa a campanha para valer? Quando todo esse pessoal vai começar a pedir voto? Isso começa a partir de 16 de agosto. É a data em que a campanha começa oficialmente. E quando a gente vai votar? Dia 2 de outubro, um domingo. E se tiver segundo turno, quando vai ser? Dia 30 de outubro, também domingo. Politicamente, pode haver uma reviravolta nesse resultado do Datafolha que a gente está apresentando aqui? Olha, poder sempre pode, mas os analistas políticos dizem que se nada de excepcional acontecer, é muito difícil mudar esse quadro de favoritismo do Lula e do Bolsonaro. A segunda maior chacina policial ocorrida no Rio de Janeiro, agora na terça-feira, já deixou 26 mortos, segundo o cálculo mais recente. A operação policial ocorrida na Vila Cruzeiro, no bairro da Penha, zona norte da capital fluminense, tinha o objetivo declarado de prender traficantes. A PM e a Polícia Rodoviária Federal, que estava envolvida na operação, disseram ter sido recebidas a bala. O presidente Jair Bolsonaro comemorou o resultado, elogiando os policiais. O governador Cláudio Castro, pré-candidato à reeleição pelo mesmo PL do Bolsonaro, também celebrou e chamou os mortos de essa gente ruim. A questão é que no Brasil não existe pena de morte e qualquer operação com resultado que acabe em chacina, como neste caso, nunca pode ser considerada exitosa, segundo especialistas em segurança pública. Só que a gente pode ver que os políticos não veem bem assim. A Isadora Rupp, redatora aqui do Nexo, escreveu sobre o tema. Isadora, a matança policial virou arma política dos governantes atuais ou é algo que sempre existiu na mesma intensidade? O uso ilimitado da força por policiais não é algo novo no Brasil. No Rio de Janeiro, em especial, isso é um problema de décadas. Começou com a criação do Esquadrão da Morte nos anos 1950, que era um grupo tático que tinha licença para matar. O slogan "Bandido bom é bandido morto", adotado por muitos políticos, apresentadores de programas policiais e apoiadores, também teve origem no Rio. Foi a frase de campanha de José Guilherme Godinho, delegado Sivuca, eleito pela primeira vez deputado estadual em 1990 pelo extinto PFL. As operações policiais mais letais no estado aconteceram a partir de 2018, ano da intervenção federal no Rio. Ela foi comandada pelo general Braga Neto, ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro e seu provável vice. Entre 2016 e 2022, o ano mais letal no Rio foi o de 2019, primeiro ano do governo de Wilson Witzel.
Ao ser eleito em 2018, o ex-juiz disse que a polícia no Rio ia mirar na cabecinha e atirar. Nas 63 chacinas e operações policiais em 2019, 234 pessoas morreram. O Witzel acabou passando por um processo de impeachment e perdeu o cargo. No primeiro ano de gestão do seu sucessor, o Cláudio Castro, do PL, o Rio teve 31 chacinas e 165 mortes em operações policiais. O Castro é mais discreto em suas manifestações públicas, mas a política de segurança continua a mesma. Lembrando que é considerada chacina pelos especialistas em segurança pública episódios com a morte de 3 ou mais pessoas. E Isadora, por que uma parte da população vibra com operações como essa da Vila Cruzeiro? O Brasil tem um problema grave de criminalidade urbana armada e as pessoas se sentem inseguras e com medo. Muitas também questionam o que é feito para combater o problema. Uma forma de prestar contas para a sociedade é fazer essas ações espetaculares. Elas enxergam ali uma resposta enérgica de combate ao crime. Foi o que me disse a Maria Isabel Couto, que é diretora de programas do Instituto Fogo Cruzado e pesquisadora da área de segurança. A Maria Isabel lembrou também que o governo do estado do Rio mostra os resultados oficiais da operação, como a apreensão de armas, drogas e carros de luxo roubados, por exemplo, mas omite os problemas causados aos moradores das comunidades e o seu entorno. As escolas fecham, crianças ficam sem aulas, pessoas com consultas marcadas pelo SUS precisam faltar, não há acesso ao transporte público, fora o medo que perdura por dias. Segundo a especialista, são essas respostas que o Estado precisa dar para as pessoas e levar isso em conta ao formular uma política de segurança pública de fato, que não pode se restringir ao enfrentamento armado. Esse texto da Isadora você pode ler em nexojornal.com.br. Organizações internacionais vêm fazendo previsões um tanto sombrias sobre a fome no mundo. Quem comenta o tema é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Fundo Monetário Internacional e o Programa Nacional de Alimentos das Nações Unidas fizeram um alerta preocupante sobre o crescimento da pobreza e da fome no mundo. Atualmente, 811 milhões de pessoas passam fome. A FAO, que é o órgão responsável pelo tema na ONU, diz que está passando a atender 20 milhões de novas pessoas em 2022. Essas duas instituições falam numa espécie de tempestade perfeita formada esse ano na economia mundial. Essa tempestade tem 3 elementos que combinados podem causar um grande desastre. O primeiro deles é a pandemia da Covid-19. O segundo são as mudanças climáticas e o terceiro é a guerra na Ucrânia. Esses eventos provocaram o que o FMI chama de uma fragmentação geoeconômica. É a ideia de que o mundo ficou dividido em blocos econômicos isolados que perderam muito da interdependência que tinham entre si. Os 2 maiores exemplos envolvem a Rússia. O país deixou de ser um grande fornecedor confiável de gás e de petróleo para a Europa. Pelo menos 3 países europeus só compravam gás da Rússia: a Finlândia, a Lituânia e a Áustria, que agora vão buscar o produto em outro lugar. Mas o problema mais grave é o que envolve o trigo. Rússia e Ucrânia respondem por 30% do comércio mundial desse produto. Em países como o Egito, 80% do trigo vem da Rússia. Trigo é matéria-prima para alimentos muito básicos. Sua falta é logo sentida. Ela provoca inflação, fome e instabilidade política. A FAO e o FMI pedem que os países encontrem soluções políticas para esse impasse rapidamente. Enquanto isso, defendem que países como os Estados Unidos ponham seus estoques de grãos no mercado para aumentar a oferta e baixar a demanda. Desde o início da guerra na Ucrânia, a economia vem sendo usada como arma. E como também acontece na guerra, os civis, alheios às disputas políticas de seus líderes, são os que acabam sendo mais afetados. O fim de semana está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A sessão traz dicas culturais que vêm da newsletter Achamos que Vale. Não assina ainda? A gente vai deixar um link para você fazer isso na descrição deste episódio. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana, a gente abre as nossas indicações com 2 exposições em São Paulo. A primeira delas é a 13ª edição da Bienal Internacional de Arquitetura, que nesse ano foi feita com uma curadoria multidisciplinar.
Ela é formada por antropólogos, educadores, escritores e artistas, além de arquitetos e urbanistas. Essa edição do evento quer chamar a atenção para os movimentos coletivos de resistência na arquitetura. Uma conferência da Joyce Bert, no Sesc Paulista, abre o evento e a programação, que é gratuita, pode ser checada no site. A nossa segunda recomendação é uma exposição sobre plantas diferente de tudo que você já viu. A mostra chama Botânica Tirânica e é resultado da pesquisa da artista Gisele Bigelman. Ela investiga a genealogia e a estética de nomes preconceituosos dados a plantas. Exemplos: Judeu Errante e Maria Sem Vergonha. Na exposição, ela reúne outros nomes como esses que são antissemitas, machistas e racistas. Além das plantas e dos textos sobre elas, tem vídeos e pinturas. Vai até setembro no Museu Judaico, em São Paulo. Para quem gosta de cinema, tem uma grande oportunidade de ver a produção brasileira dos anos de pandemia. Sabe os filmes que quase não foram às salas devido ao isolamento social? É a mostra do novíssimo cinema brasileiro da USP, que vai até o dia 15 de junho. Tem títulos como A Viagem de Pedro, da Laís Bodansky, Marighella, do Wagner Moura, e o stop motion Bob Cuspe Não Gostamos de Gente, que homenageia o ilustrador Angeli. Você pode ver toda a programação no site do evento. Para terminar, a gente tem 2 dicas de coisas para ouvir. Primeiro é o podcast que fala sobre o abuso dos agrotóxicos no Brasil. Em O Veneno Mora ao Lado, a Giovana Nader, que é comunicadora socioambiental, vai atrás das causas históricas que levaram o Brasil ao status de maior consumidor dos agrotóxicos. E ela investiga também as consequências deles para a alimentação que a gente tem aqui no país, para a vida e a saúde dos agricultores e para a preservação do meio ambiente. Os 3 primeiros episódios desse podcast já estão no Spotify. E para terminar, tem um novo single da rapper M.I.A., The One, que a partir de sexta está nas plataformas de streaming. A rapper é bem conhecida pelo ativismo político e andava meio sumida. Mas no ano passado, ela anunciou nas redes sociais que ia lançar um novo álbum. E esse single lançado agora vem como um prenúncio de que agora vai. Esse disco deve sair. Vale a pena checar na sua plataforma de streaming favorita, The One. Por hoje é isso, pessoal. Mas na próxima semana, a gente volta com mais dicas culturais para você. Até lá! Da pesquisa Datafolha há 4 meses e pouquinho das eleições nacionais, passando pelos ecos das matanças policiais no Rio e pelas projeções sombrias de órgãos internacionais sobre a fome no mundo, e fechando com as dicas da Semana da Gama Revista, durma com essa. A pesquisa Datafolha citada neste episódio foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 05166/2022. Com roteiro de Conrado Porçalete, produção de Letícia Arcoverde, participações de Isadora Rupp, João Paulo Charlot, Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã, sexta-feira, é dia de extratos da semana. A Letícia traz aqui para você o resumo das principais notícias dos últimos dias. Até mais.